Esse episódio é patrocinado por Eizo, os melhores monitores para tratamento e edição de imagens. Adobe, revolucionando a forma como o mundo interage com ideias e informações. Mako, equipamentos de iluminação para estúdios fotográficos profissionais. E Photoshop Conference. Inscreva-se no maior evento sobre Photoshop da América Latina. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Fotopro TV. Meu nome é Alexandre Kise e na dica de hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre retoque de pele, que é um tema extremamente importante para todo mundo que trabalha com Photoshop. Afinal, tratar a foto de uma pessoa é uma coisa bastante comum na nossa vida. Porém, em alguns momentos você pega uma pessoa com uma marquinha, uma espinha, alguma coisa que quer que seja trocada. E o Photoshop tem uma série de ferramentas que permitem esse tipo de ajuste. Você pode trabalhar com o tradicional carimbo, pode trabalhar com Healing Brush, pode trabalhar com Patch Tool, mas a dúvida muitas vezes que surge é qual é a melhor ferramenta? Dentre elas, quando eu vou escolher uma, quando eu vou escolher outra e assim por diante. Então, o meu objetivo hoje, nesse podcast, é explicar para você um pouco melhor essa característica. Vamos lá então? Beleza! Bom, eu tenho a minha imagem aberta dentro do Photoshop. Vou ampliar um pouquinho mais a modelo para que eu tenha uma visualização de 100%. Isso pode ser visto aqui pela parte de baixo, ou você também pode ter uma visualização aqui na parte de cima, olha, 100% já indicando. Legal, vamos começar analisando a testa da modelo. Pode ver, tem bastante marca de espinha, a pele não está super legal e eu quero corrigir essa pele. A primeira coisa que eu faço é duplicar o layer. Pode ver, eu vou arrastar o layer para cima do ícone de novo layer e vou pressionar o Alt. Porque quando eu pressiono o Alt, aparece uma caixa de diálogo. Nessa caixa de diálogo, eu posso colocar um nome. Então, eu sempre tenho como política colocar retoque digital. Clico em OK, a imagem já é duplicada. Como esse é um processo que eu faço com muita frequência dentro do meu dia a dia, o que eu vou fazer? Eu tenho um action para isso. Então eu seleciono o comando, aperto um botão e ele automaticamente duplica e já coloca o nome. Você pode até consultar um pouquinho mais sobre action em outros podcasts já feitos por mim aqui dentro do Fotopro TV. Beleza, vamos em frente. Estou com a imagem pronta. Normalmente eu vejo a imagem a 100%, mas se eu quero realmente ter mais controle sobre detalhes, eu vou ampliar ela para 200%. Então eu dou um zoom a mais, vou começar trabalhando em cima de uma ferramenta chamada Spot Healing Brush. Certo? Como é que essa ferramenta trabalha? Clico uma vez em cima dela, olha lá, eu não preciso dar referência. Ele automaticamente busca dentro do meu arquivo qual é a melhor referência. Então é só ir clicando e tirando. Ela é muito boa quando você está trabalhando com coisas pontuais, que é exatamente isso que está acontecendo aqui. Quando você tem um pontinho específico, ela funciona muito bem. Mas se você precisar, por exemplo, trabalhar numa área mais longa, muitas vezes ela acaba se perdendo, que nem aqui ficou legal, mas vai notar que se eu passar de novo, ó, aqui embaixo ficou uma marca meio estranha. Então, se você tiver uma área maior para trabalhar, minha sugestão é que você trabalhe com essa segunda variável da ferramenta chamada de Healing Brush. Então, você vai poder visualizar o quê? Eu vou trabalhar com brushes maiores ou menores. Como é que isso pode ser feito? Eu aperto o botão direito e Alt, clico para um lado, ele diminui, clico para o outro, ele aumenta. Quem trabalha com Mac, Ctrl Option, ele diminui ou aumenta. Se eu colocar ele para cima ou para baixo, ele vai fazer o que nesse momento? Ele vai trabalhar com a suavidade da ferramenta, deixando ela com a borda mais nítida ou mais suave. Então você define o tamanho do brush. Normalmente eu trabalho com brush proporcional à sujeira ou à manchinha que eu tenho que reduzir ou eliminar nesse momento. Pode ver, estou fazendo o meu ajuste, isso está sendo feito de forma extremamente rápida e simples dentro do Photoshop. Estou corrigindo, e daí você vai notar o seguinte, qual é uma característica dessa ferramenta? Ela pega uma média de cores. Isso significa que se eu passar próximo de uma região preta, olha lá, acabou ficando um pouco mais escuro e gerou um resultado que não é legal. Eu tenho duas maneiras de corrigir isso. A primeira, eu aperto o Alt e clico exatamente na área de conflito. Quando eu arrasto o meu mouse, olha lá, eu coloco no mesmo ponto e ele faz o ajuste e naquele encaixe fica perfeito. Essa seria uma alternativa. A outra seria trocar para quem? Para a ferramenta de carimbo. Então, ao invés de usar essas ferramentas de Spot Healing ou Patch Tool, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar a ferramenta de carimbo, vou pegar uma área próxima, aperto o Alt, clico na referência e colo. Então, o que acontece? Nesse momento, ele está clonando ou copiando a informação de um lado para o outro.
que é a característica já tradicional do carimbo. Então pode ver, a imagem já ficou legal. Se eu desabilitar o layer, a gente vai poder ver o antes e o depois, tá vendo? Então qual que é a principal diferença aqui? O carimbo é uma cópia literal, ele copia de um lugar para o outro, literalmente. Já o Healing Brush não, ele copia a textura. Então você não precisa se preocupar tanto com a cor, o Photoshop faz isso por você. Agora a textura tem que tomar cuidado. Vamos fazer um exemplo melhor para que você entenda isso aqui dentro do aplicativo. Eu vou fazer o seguinte, peguei novamente a ferramenta de Healing, vou pegar aqui, olha, uma textura que eu tenho na pele. Cliquei e vou passar para cá. Olha o que vai acontecer. A textura foi transportada, mas o tom foi preservado. Vou fazer o contrário agora. Tá vendo como funciona bem? Então, sempre que você trabalhar com essa ferramenta, você tem que tomar cuidado com o quê? Em passar uma textura semelhante. Deixa que o Photoshop resolve a parte de cores. Legal. Olha lá, nossa pele já mudou bastante. Reduzi a imagem para 100% para fazer mais ajustes. E aqui vale mais uma dica ainda. Quando que eu vou escolher, por exemplo, entre trabalhar 100% ou trabalhar 200%? Eu normalmente coloco isso de acordo com a importância da foto. Se é uma foto que é uma capa de revista, uma abertura de matéria, uma foto importante dentro do catálogo, eu trabalho a 200%. Vejo mais detalhes, claro, dá um pouco mais de trabalho, mas o resultado fica muito melhor. Agora, é uma foto de menos importância, vai sair pequenininha, eu tenho um fluxo muito grande, são muitas fotos, a 100% você consegue corrigir muito bem as suas imagens. Então, fique tranquilo quanto a isso. Beleza? Até aqui tá fácil? Tá, eu já volto, hein? Ok, com a minha imagem ainda aberta, eu vou continuar fazendo o retoque aqui na parte de baixo da face dela, olha. Próximo ao nariz, a região da bochecha. E daí você vai perceber o seguinte, até aqui eu estava trabalhando com áreas pontuais, áreas pequenas. Tranquilo? Fácil. Agora, eu tenho aqui embaixo, olha lá, um fio de cabelo. Como é que eu vou corrigir esse cara? Eu vou selecionar a ferramenta de patch. Com essa ferramenta ativa, eu vou selecionar ao redor do cabelo exatamente. Clico, seguro e arrasto, o que o Photoshop faz? Ele automaticamente copia a informação de um lugar e joga para outro. Então, se você tem áreas maiores, você pode utilizar essa ferramenta com velocidade. Se você tem áreas menores, ela também vai trabalhar muito bem. Então, no final, o que acontece? Eu acho que depende muito da intimidade que você tem com a ferramenta. Muitas vezes o pessoal acaba me perguntando coisas do tipo, Ale, mas existe um processo melhor? Existe uma ferramenta melhor? E eu acho que assim, o importante é você entender como funciona a ferramenta. E essa é a minha preocupação no podcast, essa é a minha preocupação nos cursos, quando eu estou, por exemplo, dentro do Photoshop Conference, deixa eu explicar para as pessoas como a ferramenta trabalha. Porque uma vez que você compreende a ferramenta, você pode tirar mais proveito dela. E dessa forma ser mais produtivo dentro do Photoshop. É essa a ideia. Então pode ver, estou trabalhando com essa ferramenta e estou curtindo, fazendo a seleção, o que é algo extremamente rápido e extremamente simples. De vez em quando, o que eu faço? Volto para a imagem e faço comparativo. Antes, depois. Venho para cá, antes e depois. Reduzo um pouco a imagem, a gente pode ver a imagem. Olha lá, quando eu comecei, ela tinha uma condição de pele e agora tem uma condição muito mais suave. Para finalizar, eu já tenho um actionzinho chamado Pele Show, que foi desenvolvido justamente para fazer esses tratamentos de pele mais automáticos. Eu clico em cima dele e ele automaticamente faz o quê? Cria uma certa suavidade, melhora a questão de nitidez, o brilho da foto e olha o comparativo agora. Antes e depois. Ficou bem melhor, olha a textura. Antes e depois do action colocado.
E aí, gostou do Action? É bem legal, né? Eu desenvolvi ele quando eu estava escrevendo o livro de tratamento de imagens. Depois, afinei um pouco mais o processo para um segundo projeto, que foi o DVD desenvolvido com Brasílio Ville, um grande amigo e fotógrafo de Curitiba, onde fizemos a arte da fotografia conceitual. Ele apresenta todas as características de estúdio e depois eu entro fazendo a edição da fotografia da modelo. Então, se você trabalha com imagens de pessoas, pele e tudo mais, fica a dica para você adquirir um DVD de altíssima qualidade com conteúdo sem igual. É isso. Continue acompanhando as informações no fotopro.com.br ou me seguindo pelo Twitter. Até a próxima!